Muito boa noite a todos, né? Alegria estar aqui na casa de Deus, participando desse momento de louvor e adoração a Deus. Eu espero que você que está aqui, né, e você que está em casa, esteja se sentindo igual a mim agora, né? Feliz por poder cantar e passar por esse momento, né, de louvor e adoração a Deus com a igreja, com o povo dele. Isso é uma bênção para a gente. Graças a Deus que ele instituiu a igreja, né? Que pode se reunir juntos. A gente pode cantar em louvor ao nome dele, aprender sobre ele, estar no templo, né? Onde a gente denomina que é a casa dele, né? Enfim, é uma bênção estar aqui como igreja e eu espero que você esteja bem. Espero que, a despeito de algum problema, por acaso você esteja passando, alguma dificuldade, alguma dúvida, que você esteja agora se sentindo bem com a presença de Deus. E se você já estava se sentindo bem, não tem problema. O bom de Deus é que Ele potencializa a nossa alegria. Então, que você tenha uma alegria potencializada, melhorada, né, com mais sentido. Porque Deus, Ele permite isso. Graças a Ele, somente a Ele, não a nós, né, mas a Ele, ao nome da glória dEle, o ser humano por si mesmo, né, não tem condições de fazer grandes coisas. Isso pode parecer uma palavra assim meio dura, né, meio pessimista, mas na realidade eu penso que é uma palavra realista e de esperança. Não é? Porque se por um lado a gente tem tanta dificuldade, né, de resolver as nossas próprias questões, de fazer as coisas que fazem a nós e as pessoas que estão ao nosso redor felizes, se a gente tem essa dificuldade, graças a Deus que existe Deus, né, que nos permite fazer isso com Ele, pela misericórdia dEle. Né? Então, se a gente canta para se sentir melhor, é porque é misericórdia de Deus para isso. Se a gente vem à igreja para meditar na palavra dEle, é misericórdia de Deus. Não é? Se a gente sai do templo como igreja para ir às ruas levar quentinhas, alimentos para os necessitados, ou levar a palavra do evangelho para outros necessitados, isso não é mérito nosso, é mérito de Deus, é misericórdia de Deus. A gente não faz isso porque a gente é talentoso, porque a gente toca o baixo, a guitarra, ou a bateria, ou canta bem, né? É Deus, o mérito é dele, né? E a gente então deve agradecê-lo por isso e dedicar sempre as nossas vidas a Ele, por Ele. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, ou os nossos aplicativos, o celular, enfim. No Salmo número 23, a gente vai continuar a reflexão nesse Salmo, que a gente começou já nesse mês ainda, né? Foi nesse mês, se não me engano, dia 11, enfim. A gente meditou sobre os 2 primeiros versículos, o 1 e o 2, e hoje a gente vai meditar no 13 e 4, e no dia 15 do mês que vem, no 5 e 6. Eu queria até, a bem na verdade, falar de todo o restante do Salmo hoje, mas esse Salmo é muito rico. Quando a gente para estudar esse salmo, qualquer salmo, né, mas em específico, cada versículo é motivo para meditações longas, porque tem muitos ensinamentos. E eu sei que eu não sou uma pessoa tão objetiva quando eu falo, né? Eu sofro um pouco, né, de ser prolixo. E eu sei que se eu fosse me propor a falar agora desses últimos 4, eu iria extrapolar o tempo, não daria para a gente meditar direito, né? Minimamente direito. Então a gente vai falar hoje do 3 e o 4, tá bom? E depois, na outra oportunidade, a gente fala do restante. Mas vamos orar nesse momento mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por tua misericórdia. Ela não tem fim, não tem mesmo. Muito obrigado porque o Senhor é tão bom que permite que pessoas como eu, como cada um que está aqui, Deus, com tantas imperfeições, e por causa disso, por causa do pecado, de nossas imperfeições, tão incompetentes, inadequados para estarmos aqui. Mas eu te agradeço porque, apesar disso, o Senhor nos permite estar aqui. Isso nos torna assim, pessoas mais felizes, porque é tão bom saber que, a despeito de nós e que, apesar de nós, o Senhor nos dá espaço no teu trabalho, no teu reino, para cantar, para tocar, para falar, para meditar, para orar, enfim, Deus, é uma bênção. Muito obrigado. O mérito é sempre teu, Deus.
E a gente reconhece isso com muita sinceridade, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos purifique, nos revele a cada dia todas as coisas mais e pensamentos e tramas que temos feito que não são do teu agrado. E que o Senhor nos dê também um espírito de obediência, que a gente se curve diante da tua palavra, da tua vontade, Deus. Porque é isso que vai fazer com que a justiça, a felicidade e a vida se manifestem em nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Agora tem muita misericórdia de mim, para que eu seja um canal minimamente acessível à tua palavra, à tua mensagem que o Senhor quer falar hoje aqui, Deus. Fale para mim, fale para este povo, fale para nós hoje aqui. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Eu, assim, desde que eu comecei a falar agora aqui, fiz uma questão assim de ressaltar essa nossa condição natural humana de fragilidade. Parece que a humanidade não aprende, né? Com tantas coisas que têm acontecido no mundo desde sempre, e ultimamente, principalmente nos 2 últimos anos, acontecido coisas que, de uma forma muito humana falando, muito normal falando, que esfregando na nossa cara, as coisas estão esfregando na nossa cara para nos mostrar o quanto nós somos incapazes de, por nós mesmos, respirarmos, vivermos, pensarmos. Esse momento que a gente tem vivido é um momento que é adequado para a gente pensar sobre nossas próprias vidas, sobre as nossas condições, e a gente entender que a gente precisa de Deus para viver. Quem precisa do amor dele para viver. Quem precisa da misericórdia dele para viver. Que todas essas coisas que existem no mundo, as produções intelectuais, as produções científicas, as produções artísticas, as produções pedagógicas, sejam elas quais forem, elas são boas e nos ajudam a vivermos, de certa forma, melhor no mundo, vamos dizer assim. Mas o que de fato nos faz viver é somente Deus. É somente Deus, a gente tem que entender isso. Quando a gente entender isso, quando a gente perceber a nossa fragilidade e entender a soberania e o poder de Deus, certamente as nossas vidas, a vida da humanidade vai mudar para melhor. Vai mudar para melhor. Mas a gente ainda continua bastante, de forma geral, né, bastante arrogante, bastante presunçoso nas nossas realizações, nos nossos pensamentos, nas nossas conclusões. De fato, irmãos e amigos, é por Deus que vivemos. É por causa dele. Se a gente respira, é por causa dele. Se a gente anda e trabalha, é por causa dele. Se a gente existe, é por causa dele. A Bíblia então diz, Paulo diz, olha, portanto, tudo que vocês vierem fazer, vocês estiverem, seja o comer, o andar, ele cita um monte de coisa, né? Que tudo seja feito para a glória de Deus, porque é por ele que vivemos, não é? Eu vou ler o Salmo 23, vou ler todo ele, para dar uma noção assim geral, mais uma vez para a gente, e vou me ater aos pontos de reflexão do dia de hoje. E hoje eu vou refletir no primeiro dia, né, quando eu comecei a falar sobre ele, a gente abordou a questão especialmente de Jesus, de Deus sendo o nosso pastor. Deus é o nosso pastor, a gente viu as consequências disso. Eu vou fazer uma rápida recapitulação, rápida mesmo, mas hoje o que a gente vai abordar em especial é que ele é o refúgio ou refrigério para a nossa alma. E a gente vai meditar um pouco nisso. Deus é o refrigério para a nossa alma. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Graças a Deus, graças a Deus. Um salmo, um cântico, uma poesia linda, né? e tão profunda. E o que me toca particularmente
nos salmos, nessas poesias, nesses cantos, né? É porque não estão apenas na superficialidade, elas tocam a gente no profundo do ser da gente. E elas nos ensinam muito na nossa relação com Deus, nos ensinam muito nas nossas relações com as pessoas, não é? E nos mantém num caminho de justiça, de segurança e de felicidade. Bom, na última vez que eu falei sobre esse salmo, eu falei nos versículos 1 e 2, a gente tratou especialmente da questão de Deus como pastor. Deus é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Em consequência, Ele é quem nos conduz o caminho e nós é que seguimos o caminho que Ele mostra. Não é o que a gente muitas vezes vê hoje, né? Muitas vezes a gente vê hoje acontecendo, que as pessoas discordam da palavra de Deus e querem dar um caminho a partir de suas convicções à verdade de Deus. Quer dizer, conduz a palavra de Deus num sentido que venha atender suas demandas e necessidades e crenças pessoais, mesmo que isso resulte na distorção da verdade da palavra de Deus ou na negação da palavra de Deus, como muitas coisas acontecem. Como muito acontece. Esses dias, ontem mesmo, eu estava lá em casa e tem um rapaz, um amigo nosso, filho de um amigo nosso lá no Acre, está morando aqui em casa por uns tempos, né? E ele estava no quarto dele e estava ouvindo a conversa do guarda-vidas ali da piscina, né? Com um outro funcionário do condomínio. E o guarda-vidas, ele é evangélico, estava lendo a Bíblia dele, e alguém chegou criticando e falando assim, olha, num tom ríspido, né? Que a Bíblia é um livro ultrapassado, não é verdadeiro, que é um livro escrito por homens e por isso não deve ser seguido, etc. Né? A gente tem visto isso, uma negação da palavra de Deus, por motivos, às vezes, conhecidos por quem critica, e às vezes tem gente que critica e nem sabe por que está criticando. A maior parte das pessoas criticam e negam a Bíblia sem conhecer a Bíblia, o que é mais bizarro e o que é mais drástico, não é? Negar e criticar algo que não conhece. E de fato é assim, ouve alguém fazer uma crítica, assimila aquela crítica e reproduz como se fosse uma coisa verdadeira. E é isso que a gente tem visto nos dias de hoje. Mas, na verdade, Deus é o nosso pastor, nós somos as ovelhas, temos que segui-lo. E fazendo isso, a gente vai ter coisas boas. O texto diz que com Ele é o nosso pastor e a gente com Ele não tem falta de nada. Olha só, Ele vai nos prover de todas as nossas necessidades. Ele é que cuida por seu pastor, que guia, que alimenta. Quem tem uma relação de intimidade, uma relação próxima, uma vida próxima, uma amizade íntima, uma familiaridade. A outra característica que mostra Cristo, Deus, né, como nosso pastor, é exatamente o fato de que, inclusive, os estudiosos acreditam que o salmista, o Davi, ele escreveu esse texto falando de Deus como pastor, para também mostrar a intimidade que Deus quer desenvolver conosco. Olha só, isso para mim é bastante profundo, não é? Está dizendo que Deus quer andar conosco com familiaridade, com conhecimento, com intimidade, sabendo quem você é. Mas não é sabendo quem você é para estar criticando e condenando, mas para estar pegando na mão, conduzindo com a mão e caminhando e levando a pastos verdejantes. Graças a Deus. Ele é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. Basicamente, teve outras coisas que a gente falou, mas a gente não vai parar muito aí para a gente não ficar somente repetindo e não avançar no dia de hoje, que tem umas reflexões para mim, pelo menos para mim, que falaram muito durante esses dias. Na verdade, eu tenho pensado nesse texto, já alguns dias, algumas semanas, tenho pensado muito nesse texto e refletido sobre a minha vida. O versículo 3 diz o seguinte: restaura-me o vigor, algumas versões diz refrigera a minha alma. Por isso que eu coloquei o título de hoje como o refrigério para a alma. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Irmãos, quando eu estava lendo esse versículo e esta parte do restaura-me o vigor ou refrigera minha alma, eu lembrei de alguns personagens bíblicos e de alguns personagens não bíblicos, né? Ou seja, alguns de nós que caminhamos, que vivemos nesses dias aqui, quando eu estava meditando no sentido desse refrigera a minha alma. Eu lembrei de João Batista. João Batista foi
aquele personagem bíblico que é contemporâneo de Jesus, nasceu na mesma época que Jesus, né? E que precedeu Jesus ministerialmente para preparar o caminho às pessoas para receberem Jesus, não é? E tem então aquele texto que todo mundo conhece, quando Jesus Cristo vai ser batizado por João Batista, né? Desce a pomba do céu, né? E Deus revela: este é meu filho que me comprazo, né? E João Batista então se prostra diante de Jesus, né? Olha só que interessante, João Batista e Jesus viveram ministérios distintos, sem se contradizerem, né? O ministério de João Batista, o momento que João Batista batiza Jesus, é um momento crucial em que Deus se revela em forma de pomba, o Espírito Santo, né? E que mostra claramente que Cristo, de fato, era o enviado de Deus. Jesus, de fato, era o Cristo, o enviado de Deus, o Messias. Chegou um momento, quando João Batista estava vivendo uma crise terrível na vida dele, mentiram acerca dele, né? E o rei, então, resolveu, a partir dos interesses da esposa dele, decapitar, cortar a cabeça de João Batista, né? E oferecer para a esposa numa bandeja a cabeça dele, né? Antes dele ser executado, lógico que vive um momento de angústia, e eu estava pensando que não somos somente nós que em momentos de angústia começamos a vivenciar alguns tipos de dúvidas que às vezes nos entristecem e nos deixam aflitos. A ponto, no caso de João Batista, de ele enviar a Jesus seus discípulos, João Batista, para perguntar a Jesus, de fato, João Batista perguntando se de fato você é o Cristo. Olha só que curioso, é uma coisa extremamente, parece meio absurdo, né? João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, e naquele momento Deus se revelou de uma forma extremamente não natural, né? Extraordinária, vamos dizer assim, algo impactante, que fez com que João Batista falasse: olha, eu não sou digno nem de desamarrar o cadarço da sandália dele. Reconhecendo que Jesus era de fato, aquele que estava na frente dele, era de fato um ser especial, o enviado de Deus, era o próprio Deus representado aqui. Mas no momento de angústia, de dor, de medo, de aproximação de uma morte tão cruel, ele duvidou. Jesus dá a resposta para ele, diz para João Batista: olha, que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos estão ressuscitando. Em outras palavras, olha, as obras que eu faço são obras de Deus. Eles foram a João Batista, deram essa palavra, e foi uma palavra suficiente. Eu estava pensando, irmãos, quando eu estava refletindo sobre isso, que às vezes duvidar até de Deus, se Deus é quem diz ser, necessariamente não é um erro em nossas vidas. A gente vive angústias e momentos como João Batista, né? Eu me lembro também que quando Jesus Cristo estava próximo de ser executado, e a gente sabe como foi a morte de Cristo, né? Uma morte terrível, de castigos terríveis antes da cruz. A cruz já era algo terrível, só que antes disso ele ainda sofreu castigos terríveis. Foi chicoteado, foi perfurado, foi maltratado, foi cuspido, foi esbofeteado, não é? Carregou aquela cruz pesada durante um certo momento, até que depois alguém veio para ajudá-lo, os guardas mandaram carregar, ajudá-lo, né? Depois ele é pregado na cruz de uma forma extremamente cruel, com suas mãos e seus pés cravados mesmo, com pregos naquela cruz, de uma forma de zombaria. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça. Você é rei, então toma uma coroa para você, não é? Ele pede água e deram o que para ele? Deram um vinagre, né? Deram fel para ele, não é? E ainda colocaram um texto em termos de zombaria, dizendo que este é de fato o rei, este é o rei de Israel. Jesus sabia de tudo pelo qual ele iria passar. Jesus, assim, na sua condição humana, eu me lembro, e a gente pode lembrar, que o texto diz que ele, diante de Deus, até suou sangue, e falou para Deus: olha, Deus, se for possível, afasta de mim esse momento. Ele fala de uma forma simbólica, né? Afasta de mim esse cálice. Jesus estava num momento em que todas as forças dele, talvez até a alegria dele, em passar por um sacrifício por toda a humanidade, estava se esvaindo. E na condição humana dele, ele coloca diante de Deus a sua angústia, a sua dor, o seu medo,
todo o seu pavor. Mas ele diz no final: mas que seja feita a tua vontade. Aí talvez a gente fale assim: não, mas olha, os personagens bíblicos, eles são imbuídos, né, revestidos de uma aura, de uma couraça, de uma veste, que pode fazer com que eles duvidem sem ter problemas. Não, o que a Bíblia está dizendo é que essa condição de duvidar, de passar por esses momentos de grandíssima tribulação, causado pela dúvida, é uma condição humana. O que Deus está mostrando para mim, e espero que esteja mostrando para todos nós, meus irmãos e meus amigos, é que a sua angústia não é o maior problema. Deus entende a sua angústia. A gente já viu que Ele é um pastor, e um pastor no sentido de ser alguém íntimo, que caminha conosco todos os dias, que tem familiaridade com a nossa vida como um todo, inclusive, além de nossa alegria, familiaridade com as nossas dúvidas e as nossas angústias. Que Deus entende você, que Deus sabe quem você é, e que o fato de você passar por dúvidas e angústias e tristezas não representam uma ausência de Deus na tua vida. Pelo contrário, Deus está dizendo que Ele também se faz presente na tua vida nos momentos de dúvidas, de angústias e de aflições. E que nós podemos superar isso. A Bíblia diz, esse termo, quando diz restaura-me o vigor, ele está falando nesse sentido. Literalmente, diz o seguinte, tem um comentarista chamado Albert Barnes, que ele diz que literalmente, esse texto diz o seguinte: Ele faz com que minha vida retorne, Ele me faz viver. Muitas vezes, quantas vezes a gente vivendo nessa condição, a gente perde até... Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês, espero que vocês não tenham passado por angústias e momentos de dúvidas como a minha, que em muitos momentos, não foram poucos, perdi mesmo o gosto da vida. E, para que eu vivo? Para que a gente trabalha? Para que a gente constrói famílias? Para que a gente estuda? Para que a gente busca relacionamentos? Chega um determinado momento que a gente percebe, ou parece que nada disso tem sentido em nossas vidas. E o que melhor mesmo seria não viver, a gente teria aquela mesma oração de Jó, não é? Que eu não queria nem ter nascido, não queria nem ter ido para o ventre de minha mãe. É possível que você não tenha passado por essa angústia, espero que não. Mas é possível que tenha passado. E quando isso acontece, parece que nossa vida se esvai. Mas olha o que a Bíblia diz com Cristo sendo nosso pastor. Ele restaura o nosso vigor. Ele nos reconduz à vida. Ele faz com que a nossa vida retorne. Ele faz com que tudo tenha sentido para nós. Ele faz com que o mundo deixe de ser um mundo acidental para ser um mundo colorido. No sentido de vida, no sentido de ânimo, no sentido de um espírito revigorado. Ele restaura a nossa alma. E foi o que Ele fez com Cristo, Deus fez com Cristo, e Cristo fez com João Batista. Mas tem um fator fundamental nisso aí. Nos momentos de dúvidas, no momento de crise angustiante de Cristo, e no momento de dúvida angustiante de João Batista, eles não foram buscar o refrigério, não foram buscar sanar as suas dúvidas, seus problemas, em outro lugar. Eles foram ao próprio Deus. Eu tenho amigos, pessoas conhecidas que caminharam conosco, pelo Brasil afora, né, falando de Deus, falando do amor de Deus, pregando a salvação, que tinham dúvidas acerca de Deus, e acabaram se afastando de Deus, não por causa das dúvidas, porque eu julgo, irmãos, que não são as dúvidas que nos afastam de Deus. Até porque também, de uma maneira muito franca, a Bíblia não responde tudo e ela nem se propõe a isso. Não é? Se a gente vai à Bíblia querendo encontrar as respostas para todas as questões da nossa vida, vai ter problema. Não é isso. Mas o problema é que essas pessoas acabaram se afastando de Deus porque buscaram as respostas em outros lugares, em outro personagem distinto de Deus. O que Deus nos mostra com isso, irmãos, é que nos momentos de dúvida, no momento de aflição, no momento em que nós perdemos o gosto pela vida, nos momentos em que a gente perde a vontade de se relacionar e viver, a gente tem que recorrer a Deus, porque Ele é o nosso pastor. A Bíblia diz, Ele restaura o nosso vigor, refrigera a nossa alma e nos conduz no caminho de justiça. O caminho de justiça é o caminho certo, é o caminho da vida, é o caminho da verdade. E por que Deus faz isso? Olha o que a continuação do versículo diz. Conduz-me nos caminhos de justiça por amor
do seu nome. Talvez não seja, enfim, para algumas pessoas podem não entender muito isso aqui. Como assim? Que Deus é esse que faz as coisas somente por amor ao nome dele, né? Em outras palavras, quando Deus fala, quando o texto fala que ele nos conduz para um caminho de justiça, é por zelo ao seu nome. Na versão da Bíblia King James fala, por zelo ao seu nome. Tanto quanto como hoje naquela época, e naquela época eu acho de uma maneira muito mais exacerbada, porque naquela época a religiosidade era mais presente em todas as comunidades, né? Pelo menos conhecidas, né? Enfim, se bem que quando a gente faz um estudo antropológico das nações, independentemente dos tempos, sempre é algo que até intriga, né, os antropólogos, não a nós, mas os antropólogos, que em todas as comunidades, todas, sem exceção, todas elas foram encontradas traços de religiosidade, né? Quer dizer, o homem sempre busca um meio de se encontrar com o que é eterno, né? Busca um meio de se encontrar com o que é eterno. E às vezes, muitas dessas religiosidades, muitos desses deuses geram confusão e muitos até se apresentam como uma alternativa capaz de tirar a nós de nossas dúvidas e nossas angústias. Quando a Bíblia diz que Deus é quem nos leva no caminho de justiça, por zelo, por amor ao nome dele, ele está dizendo o seguinte, ele faz isso para que todos saibam que o nome dele, que ele é fiel, por zelo ao nome dele, por zelo à fidelidade dele, ao poder dele, ao amor que ele tem pelo seu próprio nome, vamos dizer dessa forma, como diz o próprio texto bíblico. Mas também quando Deus nos leva ao caminho de justiça, quando buscamos por amor ao nome dele, mas também por amor a nós, porque uma vez que o nome dele é ratificado, uma vez que o nome dele é estabelecido como nome de um Deus que é amoroso e que de fato restaura a vida de qualquer pessoa, independentemente de suas dúvidas ou suas crises, ele está mostrando para toda a humanidade que todos os homens podem buscá-lo, porque através dele vão ter paz, vão ter justiça, vão ter vida de verdade. Isto é manifestação do amor dele por toda a humanidade. Quando a Bíblia diz que ele nos leva o caminho de justiça por amor ao seu nome, é pelo nome dele e pelos nossos nomes também. Porque é a disposição que Deus tem de mostrar para o mundo de uma maneira inabalável de que quem busca ele encontra justiça, encontra paz, encontra vida e encontra um Deus que caminha com ele em todos os momentos. Porque ele cumpre o que promete. Ele leva a caminhos seguros e de justiça. Ele protege, entende e salva. Tem um texto muito interessante, todos conhecem, de Números 23:9, que diz assim, de 23:19, que diz assim: Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que não se retrate, para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Deus trabalha para que o nome dele se firme por amor a todos nós. É a certeza de que se buscarmos, teremos refrigério e vida certa, vida com segurança. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Também aqui eu já tinha falado de Jó, né, da disposição dele, da vontade dele em falta de vontade, quando ele perde o gosto pela vida, né? Mas aí eu fico pensando assim, quem de nós, na sua condição humana normal, ficaria mais firme que Jó, né? O cara era rico pra caramba, perdeu de uma hora para outra toda a sua riqueza. Tá bom, tem gente que não liga para os bens, né? Perdeu, vida que segue, a gente está vivo, vamos continuar trabalhando, que vale é o trabalho, a gente constrói de novo, se não constrói, pelo menos está vivo, beleza. Perdeu tudo,
Depois vem outra pessoa e traz outra mensagem. Ó, você perdeu todo o teu gado, perdeu todo o gado, perdeu toda a tua fazenda. Aí, tudo bem. Daqui a pouco vem outra, eu estava numa festa com os teus filhos, eu fui o que escapei. Todos eles morreram. Caramba, cara, peraí, cara, tem que ser homem para resistir a isso, né? Tem que ser de aço. Aí vem a mulher dele e fala assim: por que você ainda louva esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E a gente normalmente, eu vou falar por mim, né? Eu já falo, pô, que mulher maluca, né? Ela fica aconselhando ele a amaldiçoar a Deus. Cá para nós, gente, por coisas menores a gente tem vontade de amaldiçoar a Deus. Vamos ser francos, né? E a gente chama a mulher de Jó de maluca. Por muito menos a gente amaldiçoa a Deus. Eu já vi gente, por exemplo, quando estava na faculdade, tinha uma colega, ela falava assim para mim, falou uma vez para mim: Geazi, eu não acredito mais em Deus não. É mesmo, mas por quê? Não, porque olha só, minha avó estava doente, ela era velhinha, estava doente. Aí eu pedi a Deus para ela não morrer. Aí ela morreu, então eu não acredito mais em Deus. Aí eu pensei, bom, quando a avó dos outros morre, Deus existe. Quando a avó dela morre, Deus não existe mais. E o caminho de todos é morrer, não existe ninguém eterno. Não é isso? Não existe ninguém eterno. Tem gente que lá abandona Deus porque a mulher ou o marido foram embora. Eu sei que são coisas tristes, terríveis, né? Outros abandonam a Deus porque perderam o emprego, perderam um cargo, um status. Jó perdeu tudo isso e muito mais. Eu digo que é razoável, me perdoem assim, a heresia, se alguém achar, alguém falar assim: olha, amaldiçoa esse Deus teu. Mas ele chamou a mulher de louca, né? E os próprios amigos dele acharam, inclusive, que ele estava em pecado, mandaram ele. E lógico que ele não estava em pecado, né? Ele ficou com o corpo todo esfolado de chagas, de pereba. No final de tudo, no versículo 5 do capítulo 42 de Jó, ele diz: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É uma bênção isso. Porque Deus, irmãos e amigos, Ele se faz presente no meio da tua angústia. Mesmo que você passe, que a gente passe por vale da sombra da morte, Ele se faz presente. E tem uma coisa que Deus nos ensina com isso aqui também. Ele nos ensina que o fato de sermos dele não nos impede de passarmos por perigos de vida, por vale de sombra da morte, caminho de tristeza, de angústia, não é? Nós vamos passar por tudo isso. Qual é então a diferença? A diferença é que Deus está conosco. Ele é um pastor próximo. Ele é um pastor íntimo, um pastor que nos acompanha, que nos ajuda nos momentos de dor, de doença, de morte, de perdas terríveis. Foi isso que fez com que Jó se mantivesse firme. Foi isso que fez com que Jó se mantivesse, de alguma forma, feliz, seguro, porque ele sabia o Deus que ele tinha. Ele sabia que não seguia qualquer Deus. Ele sabia que o Deus que ele seguia era um Deus que não o privava de passar por lagos de morte, por lugares de medo, de dúvida, de escuridão, de doença. Não o privava, mas ele sabia que esse era um Deus presente que não abandonava e que mesmo que a morte chegasse, esse Deus manifestava o seu amor, o seu cuidado na vida dele. E este Deus de Jó é o nosso mesmo Deus de hoje. Acredite nisso. É o teu Deus. Por isso vale a pena retornar para Deus. Deus não te condena pela dúvida. A dúvida faz crescer. Desde que a gente busque a solução da dúvida nele, no próprio Deus. E outro exemplo, eu gostaria de falar aqui, é o exemplo de Abacuque. Todos nós conhecemos pelo menos 2 versículos de Abacuque, né? Primeiro é o de Abacuque 3,17, que já a gente vai ler, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, né, etc. Que é lindíssima. Também é considerado um salmo de cântico, né, de Abacuque. E o Abacuque 4
42, não, 2, Abacuque 2:5, se eu não me engano, eu anotei errado aqui, mas acho que é 2:5. Abacuque, deixa eu ver isso aqui, é 2:5, quando ele no final diz que o justo viverá pela fé, e algumas passagens do Novo Testamento ratificam isso, e ele aí mostra que essa é a doutrina, aliás, é Abacuque 2:4, a doutrina da justificação pela fé. É até uma representação do próprio Evangelho de Cristo, né? Que a fé é quem justifica, não são as nossas obras, não são as coisas que nós podemos ou não fazer. Mas olha só, Jesus, o que está falando de Abacuque? É que Abacuque, ele é um profeta que foi chamado por Deus para mostrar o perigo e a iminência das consequências do pecado do povo de Israel, do povo de Judá. E Abacuque, ele vivia uma crise tremenda, porque Deus se demorava a manifestar o que ele entendia que era a justiça de Deus, o castigo de Deus. Também, o texto de Abacuque, ele mostra a angústia dele, não somente do Abacuque, mas aqui o comentário da Bíblia King James fala o seguinte, vou ler para ficar mais claro. Foi propositalmente escrito para os filhos de Israel em todos os tempos e certamente representava a voz e o clamor dos piedosos de Judá, que se esforçavam para compreender a lógica e os caminhos do Senhor em meio à aflição, dor e medo. Eu penso que isso não tem nada de distante, diferente de nós, não é? Quantas vezes a gente entende que pelo fato de sermos de Deus, não deveria haver compatibilidade de ser de Deus com aflição, dor e morte, não é? Quantas vezes a gente acaba ficando com raiva de Deus por causa dessas questões. E essas não são questões novas, são questões antigas, desde o ano 640 a 609, que é o período que Abacuque trabalhou, antes de Cristo. Olha só, 6 séculos antes de Cristo, não é? A resposta de Deus, portanto, serve bem a todos que compartilham das dúvidas e receios que perturbavam a alma de Abacuque. E aí eu quero ler com vocês, irmãos, o versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele entendeu que mesmo nos momentos de caos econômico, onde não existisse trabalho, alimentação para todos, onde não existissem pessoas com recursos suficientes para nada, e que ele mesmo sendo de Deus, fosse afligido por esses problemas, ele entendia que Deus era o Deus da salvação dele. Isso quer dizer, meu querido amigo e meu querido irmão, que este Deus de Abacuque é o nosso Deus hoje, que não muda e não mente, como nós vimos no texto de Números. E esse é o seu Deus também, que pode restaurar a tua vida, a tua alegria, restaurar a tua alma, independentemente do tipo de decepção ou perda que você passou, independentemente do caminho tenebroso pelo qual você tenha vivido, independentemente da espessura das nuvens negras que tenham coberto a tua cabeça e te tirado o sono, te tirado a paz, te tirado a capacidade de perseverar e a esperança. Esse Deus é o Deus que pode restaurar a tua vida e fazer com que você seja feliz, porque entende que esse Deus caminha contigo no momento de angústia, de dor, de morte e de doença, e que faz com que eu e você o compreendamos, o entendamos e o reconheçamos. E possamos então falar como um Jó, que antes eu conhecia só de ouvir, mas agora eu conheço de ver. Porque tudo que a gente tem vivido na presença de Deus, mesmo momentos de tristeza e de angústia, são transformados pelo mesmo Deus em bênçãos para as nossas vidas. Finalizando o texto do Salmo 23, versículos 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que eram
instrumentos do pastor para abrir caminho, para proteger de salteadores e de outros animais ferozes. O que ele quer dizer com isso, meu irmão e meu amigo, é que Cristo, o nosso pastor, Deus, nosso pastor, ele vai te proteger sempre. E como a gente viu que ele faz cumprir a palavra dele por amor do nome dele, porque a fama dele não pode ser diminuída por falha dele, já que ele é um Deus que não falha. A gente pode sim, irmãos e amigos, humildemente, a gente pode se voltar para Deus, para que Ele restaure as nossas vidas, refrigera a nossa alma, guia-nos mansamente pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, nos protegendo, nos conduzindo, nos revigorando a vida e nos fazendo de novo seres dignos da presença dEle. Não por nós, mas por Ele. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe, que o nosso pastor amado seja em nossas vidas também o nosso pastor que refrigera as nossas almas. Que Deus abençoe. Amém.